Como estão os seus olhos? Como está o seu olhar sobre a realidade? Você vê tudo escuro? Você vê tudo feio, tudo mal? Você vê maldade em tudo? Ou você tem um olhar iluminado? Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos agora no capítulo 11 de Lucas, seguindo, e agora no verso 33. Breve recapitulação. Jesus estava na sua caminhada do norte, Galileia, para o sul, Jerusalém, e aí ele passou pelo outro lado do Jordão. Por quê? Porque o Jordão, de norte a sul, e Samaria, entre a Galileia e a Judéia. Jesus veio para Samaria, o pessoal não recebeu ele bem, então ele passou por outro lugar. O outro lugar é o outro lado do Jordão, região que nós conhecemos como Pérea. Então isso basicamente é a terra de Israel. Jesus então em sua jornada passou por muitos lugares, ensinou muita gente. E aí ele está num discurso que nós vínhamos acompanhando no vídeo anterior, e aí agora a conversa é a mesma, ela continua, ela não cessou. Ele fala assim: ninguém acende uma candeia, uma lâmpada e coloca num lugar onde fica escondido ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado para que todos que entrem possam ver a luz. A candeia era uma espécie de um lampiãozinho, uma lamparina, né? Era óleo. E quem acendia aquilo colocava num recesso na parede. As casas tinham um lugarzinho assim, como se fosse um escavado na parede, para colocar ali a lâmpada e iluminar a casa. Não faria sentido alguém acender aquilo e colocar no lugar escondido ou colocar uma vasilha em cima, né? Não faz sentido, a lâmpada é para iluminar. E para que as pessoas que entrem possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Os olhos são a luz do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado, para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se seu corpo estiver cheio de luz, nenhuma parte estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Interessante. Jesus está tratando o nosso olhar como algo semelhante a uma luz que é colocada dentro de uma casa, para iluminar toda a casa. O Senhor fala, os olhos são a luz do seu corpo. Só que essa luz pode ser para você trevas. Nós não podemos ser aquelas pessoas que olham para tudo procurando o mal. Procurando o mal onde só há o bem. Procurando más intenções o tempo todo nas ações dos outros. Querendo imputar más intenções onde não existe. Há gente assim, na Bíblia nós lemos sobre pessoas assim, há gente assim até nos dias de hoje. Nós precisamos ser pessoas que os nossos olhos são iluminados. E perceba que a luz revela tudo. Um olhar iluminado, nós vamos discernir sim o que é bom e o que é ruim. Mas nós mesmos, por dentro, seremos pessoas iluminadas, pessoas melhores. O Senhor fala claramente, é igual como se uma candeia, uma luz estivesse brilhando sobre você. Por quê? Porque você tem um olhar bom, um olhar iluminado. Veja a importância disso, de nós não sermos pessoas que estão sempre com aquela procura de más intenções. Sempre com aquela coisa azeda. Já percebeu que tem gente que azeda qualquer conversa? Já percebeu que tem gente que você conta uma coisa boa e a pessoa fala assim, sei não, viu? Eu acho que aí tem. Eu acho que você não percebeu aí que essa pessoa tem uma mãe. Tem gente que sempre tem algo ruim para dizer sobre alguma coisa. Você conta de um amigo seu que lhe fez uma bondade. A pessoa nem conhece o seu amigo, mas ela fala, sei não, hein? Sei não, acho que isso aí essa pessoa tem má intenção. Você conta de um episódio qualquer, que às vezes nem foi com você, e a pessoa fala, isso aí eu já vi, isso aí eu sei onde é que vai dar. Um olhar ruim, um olhar mau. Essa pessoa está em trevas. Não sejamos nós gente assim. E aí ele terminou de falar. Ele fez toda essa conversa, foi longa, né? Isso aqui começou quando ele expulsou aquele demônio que mantinha a pessoa como muda. Isso nós lemos lá no capítulo 11, a partir do verso 14. E aí a conversa embalou, Jesus foi ensinando um monte de coisa. Quando ele terminou isso, um fariseu convidou Jesus para jantar com ele. Vamos relembrar quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo de pessoas extremamente zelosas da religião de Israel. Israel, numa outra época, o povo de Israel se desviou atrás de outros deuses, que eram demônios. E o povo de Israel chegou ao ponto de fazer sacrifício de criança, matar crianças em honra a demônio. E aí a coisa ficou feia, né?
E Deus sempre mandou profetas para corrigir as pessoas, não ouviram, mataram os profetas. E aí Deus mandou julgamento, juízo. Destruiu a terra de Israel e todo mundo foi para o exílio. Só que isso não era porque Deus odiava as pessoas. Deus queria converter as pessoas. E elas se converteram. Voltaram para a terra de Israel. E aí um grupo se organizou com a ideia de ser como se fossem guardiões, né? E ajudar o povo sempre a se manter na linha. Funcionou tão bem que hoje, mais de 2.500 anos depois, Israel nunca mais se voltou para outros deuses, nunca mais se voltou para práticas demoníacas. Funcionou. Só que, como acontece em muitos bons grupos, muita gente, na época de Jesus, do grupo dos fariseus, esse grupo eram os fariseus, tá? Se tornaram pessoas assim que estavam muito cheias de si mesmas, uma religião cheia de aparência, queriam ser saudados nas praças, queriam aparecer, queriam ser famosos, né? Queriam ser assim pessoas que as pessoas dissessem, oh, que pessoa religiosa, que pessoa boa. Infelizmente acontece isso. E acontece hoje. Você pega a descrição que eu estou lhe dando agora, a descrição que a Bíblia dá, e você olha no cristianismo de hoje e você encontra gente com um espírito farisaico, né? Esse espírito mau, de aparência, de realmente querer usar a religião para aparecer e parecer ser o que não é. Mas, nesse momento, um fariseu convidou Jesus para ir comer com ele e Jesus foi. E ele se reclinou à mesa. Reclinar-se à mesa, que eu preciso sempre dar um contexto cultural, né? Nós hoje usamos mesas altas, com cadeiras, onde a gente se senta e a mesa fica nessa altura da gente, né? Nessa cultura aqui, nos banquetes especialmente, o costume era uma mesa baixa, da altura de uma mesa de centro, hoje. E as pessoas se reclinavam, elas como que se deitassem no chão, às vezes em tapetes, às vezes em divãs, às vezes em almofadas. E o costume era se apoiar sobre um cotovelo e com a outra mão fazer então a refeição, que já era tudo cortadinho, era o costume de época, né? Era assim que se faziam então as festas, os banquetes entre o povo de Israel. Foi assim a Santa Ceia do Senhor. Então, Jesus se reclinou à mesa, mas o fariseu, o que ele notou? Que Jesus não fez a cerimônia, tá? De lavar as mãos. Ele ficou surpreso, porque Jesus era um rabino. A palavra rabino, você pensa hoje em rabino como aquele judeu, né, que é um professor, rabino, rabi, quer dizer professor, mestre, né? Então ele olhou assim, poxa, mas Jesus é um mestre, como ele, que era fariseu, né? E não fez a cerimônia. Porque se você está pensando que a questão aqui era lavar a mão como a gente lava hoje, vai na pia com sabonete ou com sabão, lava a mão, né, para eliminar sujeiras, bactérias, enfim, coisas que podem nos deixar doentes, não, nada a ver com isso. Nem se sabia disso naquela época ainda. O que eles faziam era uma cerimônia. A ideia era o seguinte, você anda pela rua, você toca em coisas. Pessoas com pecados também tocarem em coisas. Vai que o pecado pega. A gente sabe que não, mas eles acreditavam nisso. Então, a cerimônia, lavar as mãos, deixar a água escorrer até o cotovelo, era isso mesmo, cerimônia para tirar pecado dos outros, para não grudar em mim o pecado. Porque vai que eu pego a minha comida e como. E aí o pecado entra em mim. Tá entendendo a lógica? Era uma lógica de transmissão de pecados e não de doenças. E Jesus não dava a mínima para isso, porque isso não era coisa de Deus, isso era coisa das pessoas. E ele foi lá, se reclinou e o fariseu ficou surpreso. E aí o Senhor falou para ele assim, ó, vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de ganância e de maldade. A gente hoje pensaria em limpar o interior do copo e do prato, porque a nossa ideia é higiene. Como a deles era cerimônia, eles então limpavam o exterior, por quê? Porque se alguém pega um copo, a pessoa pega por fora, pega pela alça, uma caneca aqui, por exemplo, né? Então era ali que passaria o pecado, então eles limpavam por fora. E os pratos da mesma forma. E o Senhor falou, vocês limpam o exterior desses objetos, mas o interior de vocês está cheio de maldade e de ganância. Então vocês precisam purificar o interior de vocês, né? O que já mostra também que não é o objeto que transmite o pecado, né? O pecado vem de dentro do ser humano. Se você está ouvindo aqui um ruído, é porque nós estamos agora no meio de uma tempestade enquanto eu gravo. Mas está tudo bem, né? Tempestade de época. E o Senhor segue. Insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior? Né? Quem fez o exterior do copo, o seu exterior fez também o interior. Mas deem o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo ficará limpo em vocês. Ah, aqui ele pegou eles. Deem o que está dentro do copo, o que está dentro do prato, como auxílio aos pobres. O Senhor Jesus está falando claramente, ajude o necessitado. E isso ajuda você a se purificar. Não é que você compra perdão de Deus com isso, não.
é que quando você passa a ser alguém que olha para o próximo, para a necessidade do outro, e você se dispõe a tirar daquilo que está dentro da sua casa, da sua vida, para ajudar o outro, você vai se limpando da sua maldade. Você vai mudando a sua vida. Você vai mudando o seu olhar. Lembra do ensino do olhar, da lâmpada, né? Olha só. E aqui o Senhor então começa um ensino muito forte. São os ais. Ai de você que faz isso, ai de você que faz aquilo. Muito importante a gente conhecer esse ensino. Ai de vocês fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda, de todo tipo de hortaliça, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Deveriam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Na lei existia dízimo? Sim. Jesus, ele cumpriu toda a lei. E toda a lei se concluiu na cruz. Depois da cruz, nós cristãos não seguimos a lei de Israel. Você não está me vendo aqui, por exemplo, de barba obrigatória. Eu poderia usar barba, mas não por ser lei. Para os homens de Israel é lei. Um homem de Israel não pode cortar aqui a costeleta, né? Tem que deixar ficar aquele cachinho. Né? Não pode comer carne de porco, não pode comer camarão. Né? Tem série de coisas. Nós cristãos não fazemos isso. Mas aqui nesse momento, nós vemos que Jesus mandava cumprir a lei e ele cumpria. Porque a lei não estava ainda concluída nele. Isso aqui é um ensino muito interessante mais à frente no Novo Testamento, mas saiba disso. Jesus cumpria e ensinava a cumprir a lei. Então tinha o dízimo? Tinha. Mas de hortaliça? Não. Não tinha dízimo de hortaliça. Mas o fariseu dava o dízimo até da hortaliça. Só que o que eles negavam? Negavam a justiça e o amor de Deus. O Senhor falou, quer dar o dízimo da sua hortaliça? Faça isso. Mas não negue a justiça e o amor de Deus. Vai agir com justiça e com amor. Ele acabou de falar sobre o quê? Sobre ajudar o necessitado, dar esmola. Vocês estão preocupados em dar dízimo, em entregar no templo 10% da hortelã que você escolhe no quintal, mas não são capazes de dar um prato de comida para um cara faminto que está na sua porta? Está entendendo a relação? E ao longo da história da igreja isso acontece aos montes. São 2000 anos de história de pessoas que se dispõem a tirar um pouco da sua renda e entregar em algum lugar para algum serviço, mas se podem ajudar o necessitado, não ajudam. O Senhor está falando do quê? Ai de vocês. Ai de vocês. Fariseus, que amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Amam o quê? Lugar de honra e saudação em público. Oh, fulano de tal, homem de Deus. Esse tipo de conversa, né? A pessoa não se senta junto com os outros, não, tem que ter um lugar especial, uma cadeira especial para ela aparecer. O Senhor está falando disso. Não sou eu, é o Senhor Jesus na Bíblia. Se isso é uma prática no seu meio, não sou eu que estou dizendo que é errado. Vou ler de novo. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Palavra de Jesus. Só completando aqui, sinagoga não é templo, tá? Já ensinei isso antes, mas vamos lembrar. Templo é a habitação de Deus. Para um judeu, a habitação de Deus é o templo de Israel, que foi destruído lá no ano 70 e não foi ainda reconstruído. E sinagoga era o quê? Local de reunião, local de oração. Não era local de habitação de Deus. Então, o Senhor está falando que eles gostavam do quê? Dos lugares de honra nas sinagogas, porque no templo não tinha, não. No templo tinha o quê? A lei. E lá era o sacerdócio, eram os levitas, e ninguém tinha lugar de honra. Não é curioso isso? Que no templo não tinha lugar de honra. O templo estabelecido por Deus, com lei, com sacerdócio, não tinha lugar de honra. Ninguém era honrado lá, a não ser Deus. Agora, na sinagoga, que era o estabelecimento que os homens criaram, muito bom por sinal, né? Mas o que fizeram? Opa, esse lugar aqui é meu. Olha só. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, sobre os quais os homens andam sem saber. Porque, imagina um túmulo, mas você está caminhando pelo campo e você está pisando sobre o túmulo de alguém. Coisa ruim, né? E o Senhor fala, fariseu é assim. As pessoas estão se envolvendo com podridão sem saber. Um dos peritos da lei respondeu a Jesus. Peritos da lei, tá? Eram os escribas, eram os doutores da lei, aquele pessoal que estudava a lei. Não eram necessariamente os fariseus. Ele falou assim, mestre, quando você diz essas coisas, você também insulta a nós. Ele estava tentando dar uma corrigida em Jesus. O que Jesus faz? Quanto a vocês, peritos na lei, ai de vocês também. Então, se tem alguma dúvida? Então vou falar diretamente com vocês. Ai de vocês também. Por quê? Porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, mas vocês não levantam nem um dedo para ajudar. Já viu gente religiosa que impõe carga sobre os outros? Que cria regra sobre regra? Era isso que os doutores da lei faziam.
Não é novidade não, gente. Isso não é criação do século XXI, não. Sempre existiu gente pronto a sobrecarregar os outros com regras religiosas que não vêm da parte de Deus. Mas eles mesmos, não, eles estão acima disso, né? Olha que a história é antiga. A de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram seus antepassados que os mataram. Era mais ou menos o seguinte, os antepassados deles assassinaram os profetas que Deus mandou. Aí eles faziam o quê? Eles iam lá e edificavam um monumento ao profeta. Só que eles também não obedeciam ao profeta. Entendeu? Aquele profeta veio com uma mensagem. Aí o pessoal que estava na época do profeta assassinou o profeta. O pessoal que nasceu depois foi lá e fez um túmulo bonito para o profeta, mas continuou desrespeitando a palavra que ele trouxe. O Senhor falou que vocês estão fazendo o quê? Vocês estão também validando o ato dos antepassados de vocês, ao não respeitarem, né? Porque vocês dão testemunho que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Como é que eles dão testemunho que eles aprovam? Pelas ações. Eles continuam agindo contra a vontade de Deus. Por isso Deus disse em sua sabedoria, eu mandaria a vocês profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e outros perseguirão. 2000 anos de história da igreja. E ainda hoje existem cristãos perseguindo cristãos que vêm falar a palavra de Deus. Pelo que, o Senhor fala, essa geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o princípio do mundo. Desde Abel foi o primeiro assassinado, né? Ele fala até Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Isso aqui é uma história do Antigo Testamento, um profeta que veio trazer a palavra de Deus, e eles assassinaram ele dentro do templo, no lugar mais santo da face da terra, eles fizeram assassinato. Ele estava entre o altar e o santuário. O Senhor falou, sim, vocês vão ser considerados culpados por tudo isso. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderam da chave do conhecimento, vocês mesmos não entram e impedem os que estavam para entrar. Aí você pode pensar assim, puxa, mas por que alguém vai ser condenado se foi uma outra época em que aconteceu o crime, né? A lógica é o seguinte, pecou, está condenado. Todos os seres humanos pecaram, então todos estão condenados. Porém, Jesus salva. Então quem se volta para Jesus e caminha com Jesus está salvo. E quem não está salvo, quem não caminha com Jesus, está condenado. Existe mais salvo ou menos salvo? Não. Ou está com Jesus ou não está. Da mesma forma, a condenação é para quem não está com Jesus. E é esse o estado de todos. E ele conclui, né, que os peritos na lei, eles se apoderam do conhecimento, não deixam as pessoas entrar e eles não entram. Ou seja, são pessoas que estudam a Bíblia, eles ficam com esse conhecimento para si, dificultam a vida de fé a tal ponto que o povo comum fala assim, não vou seguir a Deus, é muito difícil, eu não dou conta. Porque cada vez que eu pergunto como seguir a Deus, um doutor nas Escrituras me enche de coisas tão pesadas que eu não consigo. E as pessoas abandonam a fé, sem saber que estão abandonando, na verdade, é o ensino de seres humanos, não o ensino da Bíblia. E isso também acontece até hoje. Tem pessoas que criam tantas fantasias e regras para o cristianismo, tanto peso sobre as pessoas, que tem pessoas que acham assim, puxa, se isso é seguir a Deus, eu não dou conta. Eu não dou conta, então eu vou seguir o mundo. Né? Vou abandonar o caminho de Deus porque eu não dou conta. Só que, na verdade, aquilo ali são regras de homens. E onde é que está o ensino de Deus mesmo? Como é que você vai diferenciar? Você está me vendo e fala assim, mas Carlos, e como é que eu vou saber se o que estão me dizendo é de Deus ou não é? Carlos, como é que eu vou saber o que você, Carlos, está me dizendo? Se é de Deus ou não é? Olha só! Aqui nós estudamos o quê? A Bíblia. Estude a sua, leia a sua Bíblia. E é aqui que está o conteúdo que é de Deus. Quando Jesus saiu dali, o que fizeram os fariseus e os mestres da lei? Começaram a opor-se fortemente a ele e fazer muita pergunta para ver se ele caía em alguma pegadinha, esperando que ele caísse em algo, né? Para apanhá-lo em algo que ele dissesse. Ensinar o caminho de Deus, ensinar a leveza de Deus, sempre traz oposição. Sempre onde há pessoas colocando peso sobre o povo e alguém vem e traz a leveza da palavra de Deus, acontece oposição. Ao longo da história cristã, sempre que grupos se afastaram da Bíblia e que alguém veio com a Bíblia, esse alguém que veio com a Bíblia foi, de alguma forma, perseguido, de alguma forma caluniado, de alguma forma rejeitado. Isso acontece hoje? Sim, isso acontece hoje. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus liberta o ser humano.
E essas pessoas que querem controlar os outros, elas não querem que as pessoas sejam livres. Elas querem que as pessoas sejam seus escravos. Então, se a palavra de Deus liberta, claro que eles não ensinam a palavra de Deus. Eles ensinam o quê? Mandamentos de homens. E se alguém traz a palavra de Deus, eles veem essa pessoa como seu inimigo. Por quê? Porque está libertando o povo. E esses não querem o povo livre. Eles querem o povo dominado para poder fazer tudo o que quiserem, para poder tirar das pessoas dinheiro, para poder tirar das pessoas, enfim, tudo o que for conveniente para eles. Muito obrigado por nos acompanhar. Lembre, aqui o que nós estudamos é a Bíblia. E esse livro aqui é o livro da vida. Se você quer realmente conhecer o caminho de Jesus, ter sua vida transformada, é Bíblia. A tradução queria agradar mais. Aqui eu estou usando uma nova versão internacional, tem a linguagem de hoje. Aqui do meu lado eu tenho uma outra, a Bíblia Sagrada Almeida Corrigida Fiel, é uma das que eu mais gosto. Tem a Bíblia de Jerusalém, tudo é Bíblia. O texto é o mesmo, muda a forma de tradução, um chama de belo, outro chama de bonito. Tudo é Bíblia. Conheça a Bíblia, não vá atrás da conversa dos outros. E volte na próxima, para a gente continuar estudando. Até lá.